Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês não estavam em Marte, né, nesse final de semana, vocês viram que o Javier Milei ganhou na Argentina e isso gerou uma série de discussões, uma série de questões aí. E no sábado eu fiz um vídeo, né, já comentando sobre o assunto e falei que a esquerda estava perdidinha, né, nessa questão de analisar a vitória do Milei, do mesmo jeito que eu acho que ela continua perdida para entender o que aconteceu no Brasil em relação ao Bolsonaro, né? E aí o Milei ganhou, a gente viu aí as mafaldas choronas, né, que a esquerda brasileira chegou a compartilhar, inclusive a Janja compartilhou isso. Inclusive a Janja zicou o Milei, né, eu acho que naquele momento que ela compartilhou aquela charge da Mônica abraçando a Mafalda com aquele trocadilho horroroso fazendo propaganda pro Sérgio Massa, eu já sabia que o Milei ia ganhar a eleição, né. E aí, assim, agora as discussões estão rolando, né? O bicho está pegando, a gente está tentando entender direito o que aconteceu, o que pode acontecer. E aí eu achei um vídeo ontem muito bom do Pedro Doria, que dá uma discussão muito boa que eu queria ver com vocês aqui, comentar alguns pontos, né? Para a gente explorar algumas questões, mas para explorar um seguinte ponto, dois pontos, né? O primeiro é o seguinte, o Milei não é o Bolsonaro argentino. E segundo, o que os liberais estão pensando, né? O que os liberais, como um Pedro Doria, um liberal social no caso dele, né? O que ainda está acontecendo e por que eles ainda estão presos numa forma de ver o mundo que eu acho antiquada, né? E aí depois eu vou explicar para vocês o motivo disso, né? E aí eu vou pôr o vídeo para a gente assistir, né? O último vídeo do Pedro Doria, né? No canal do Meio. Milei é mesmo de extrema direita, né? E aí eu acho isso muito interessante porque ele vai fazer esse questionamento se o Milei é de extrema direita e a gente vai conversando enquanto o vídeo vai rolando aí, gente. Na internet tem de fazer essas coisas assim logo de saída. Javier Milei é do time Trump-Bolsonaro. Não tem um bando de bolsonaristas nas redes sociais celebrando essa vitória à toa. Mas isso quer dizer imediatamente que Milei é de extrema direita? A resposta para essa pergunta não é tão clara assim, porque mais importante do que essa expressão extrema-direita é o que nós entendemos por ela. Meu ponto é o seguinte, Milei é do mesmo time que Trump e Bolsonaro, sim, mas em que ele é igual a Trump e Bolsonaro? Essas são perguntas importantes se a gente quer compreender o que aconteceu na Argentina. Então vamos começar falando de direita, de espectro político? Só antes de entrar nessa questão do espectro político, né? Ele já joga aqui no início falando que ele é do mesmo time do Trump e do Bolsonaro. Eu não acho necessariamente. Eu acho que ele tem afinidades, mas a situação é um pouco diferente. Eu acho que a situação é um pouco diferente. Eu uso uma definição que vai nessa ordem do início até o limite lá longe. Centro, centro-direita, direita radical e lá na ponta, extrema-direita. O que dita essa distância? A disposição ao diálogo. Uma pessoa de centro-direita conversa fácil com uma pessoa de centro-esquerda, com uma pessoa de esquerda. Tem facilidade de ceder numa negociação em troca de ganhos ali na frente. A pessoa de direita já é mais rígida, tem mais dificuldade de ceder, mas ainda assim, vez por outra, cede. Os dois reconhecem plenamente na esquerda legitimidade de existir. Esses dois grupos, centro-direita... Aqui eu já tenho um ponto que eu acho que essa avaliação dele está equivocada, porque a gente está assistindo cada vez mais um processo de radicalização da militância política. E assim, esse negócio, centro-direita reconhece a existência da centro-esquerda. Eu não sei aonde, assim. Talvez ele está falando da Islândia, da Suécia, da Finlândia, porque aqui no Brasil, recentemente, o que a gente tem visto é uma radicalização da militância que a gente nunca viu antes, né? Eu comentei no vídeo que eu fiz sobre a polarização e tudo, porque se você pegar a história recente do Brasil, você vê, por exemplo, pessoas que se reivindicam como centro-direita diminuindo a humanidade, por exemplo, de pessoas que se identificam como esquerda, fazendo todo um rechaço, uma negação absoluta da humanidade das pessoas, se negando ao diálogo, coisas essas que aconteceram no Brasil. E, inclusive, a centro-esquerda no Brasil também tem essa mania horrorosa de desumanizar os outros, como nós vimos na eleição do ano passado.
Por exemplo, você via figuras do PT falando que não eram dignos aqueles que não votavam no Lula no primeiro turno, ou que só votariam no Lula no segundo turno. Então, assim, se é por essa definição, então a gente já tem algum problema aí da definição que ele está aplicando para a situação, pelo menos brasileira, né? E aí eu acho que isso vai ter problemas depois na hora que ele for avaliar a questão, por exemplo, do Milei. Direita, eles estão integrados à democracia. Porque a lógica da democracia é a seguinte: você dá uma série de liberdades políticas. A liberdade de expressão, de associação, pode se reunir com quem quiser. Liberdade de imprensa, liberdade de pensamento. O ambiente é criado de forma que você poderá construir a sua própria opinião com todo o espaço que desejar. Um democrata verdadeiro, um democrata mesmo, ele compreende que nessas circunstâncias pessoas diferentes chegarão a conclusões diferentes. O temperamento de cada um interfere nessa escolha, nessa busca. O lugar ou as condições em que uma pessoa foi criada. As pessoas que estão em volta quando somos crianças. Até detalhes sobre se a personalidade é mais introvertida ou se está mais à vontade com gente muito diferente em volta. Tudo alimenta para que lado político nos inclinamos. Não existe um mundo em que todos estão de um lado ou do outro. Só existe um mundo em que mais ou menos metade da população se inclinará à esquerda e mais ou menos a outra metade à direita. Sempre haverá gente nos dois lados. Diferentemente de todos os outros regimes, a democracia entende isso. Então, aí já é o ponto que eu queria... A primeira coisa que eu queria discutir aqui já é um grande problema. O Pedro, ele parece que ele está numa visão muito romantizada da democracia, né? E é uma visão romantizada, uma visão que não existe, porque o que ele está falando ali, a esquerda e a direita têm legitimidade para poder buscar suas pautas, para defender suas ideias e disputar a sociedade. Mais ou menos, Pedro, mais ou menos, porque... O que está acontecendo hoje, e aí quem me acompanha aqui já viu outros vídeos que eu falei isso, existe um estreitamento da democracia cada vez maior, na minha opinião. E isso acontece especialmente em relação à questão econômica. Por quê? Existe parece que colocaram uma trava na questão econômica que impede com que as sociedades elas pensem alternativas para fora do que já está colocado. E o que está colocado hoje é uma política pró-austeridade, uma política que não vai cobrar imposto de quem ganha mais, é uma política que vai manter os privilégios dos ricos, do judiciário, do executivo, do legislativo. Então, assim, já meio que está... você disputa as ideias, mas o campo é muito restrito para você disputar. Então, no fim das contas, não existe disputa real. Então... Fenômenos aí como o Bolsonaro, como o Milei, eles são produto disso. Porque a democracia ela está cada vez mais restrita, está cada vez mais amarrada. As pessoas elas votam e não veem saídas. Então, assim, o que elas percebem? Pô, eu vou votar no malucão, vou votar no extremista, vou votar nesse cara que está falando um monte de coisa aqui. Ele é doido, talvez um doido vai dar o jeito. Quem nunca ouviu essa frase, por exemplo, em relação ao Bolsonaro? Então, assim, é isso, assim, né? Esse é o ponto. O democrata de verdade entende isso, está confortável com isso e compreende que respeitar a existência do outro lado, reconhecer a legitimidade do outro lado é o que ancora o respeito às nossas próprias ideias. O barco é um só, estamos juntos. Se queremos ser respeitados, precisamos respeitar os outros. E a única maneira, mesmo, de respeitar de fato, começa no reconhecer que o outro existe, o outro é diferente, tem os mesmos direitos que nós e que às vezes vai até governar. Javier Milei já deixou muito claro que não encontra legitimidade na existência da esquerda. Então, qual é a diferença entre direita radical e extrema-direita? Onde encaixamos Milei? E por que essas mafaldas chorandas todas elas atrapalham a esquerda muito mais do que ela própria percebe? Pô, isso aí ele tá certo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, isso já faz tempo bastante para a capital da época ser a cidade de Niterói. Então, de vez em quando ela passava pela rodoviária antes de voltar para casa, ela trazia quadrinhos para mim. Às vezes era Tintim, às vezes era Asterix, às vezes era Mafalda. Ela adorava Mafalda e aqueles quadrinhos estavam muito vivos. Eram publicados aqui no Brasil nos livros bem Mafalda fininhos, é legal, assim, eu gosto compridos.
tipo um ano depois de saírem lá. Eu não sei o quanto que entendia, mas tinha um significado muito vivo de resistência a uma ditadura que nós brasileiros e eles argentinos vivíamos intensamente. Perdoe a franqueza, mas é... Inclusive eles mais do que a gente, porque a ditadura deles foi mais violenta que a nossa e eles tiveram mais ditaduras durante o século XX, né? Essa Mafalda abraçando a Mônica, a Mafalda chorando, olha, é um pouco clichê demais. Primeiro porque a Mônica sempre foi apolítica, inclusive na ditadura. E depois porque vira esse clima de uma esquerda sofredora, que não se toca do seguinte: é gente pobre que vota nessa direita populista de Milei, de Bolsonaro, de Donald Trump. Se você é de esquerda, não esquece o seguinte: não teve lava-jato, não teve impeachment. E o Partido Justicialista, o do peronismo, é o partido dominante da democracia argentina desde a redemocratização. A eleição do Milei foi uma surra nos Kirchner, uma surra nos peronistas. É fruto do fracasso da esquerda argentina. Aqui, eu concordo com ele, eu acho esse negócio da Mafalda tosco, muito tosco. Eu acho isso o sintoma do que eu comentei no sábado. O sintoma de uma esquerda que só existe para resistir, para performar, e ela já não propõe mais nada e ela só performa. Eu só faço uma correção no que ele falou, que não teve Lava Jato. Teve sim. Na Argentina teve lá o caso do juiz que foi para cima da Cristina Kirchner e tal, num ritmo assim, num jeito muito semelhante ao que foi a Lava Jato. Mas eu não acho que isso foi tão determinante assim para a vitória, por exemplo, do Milei, não. O que ele está falando assim que significa o fracasso do kirchnerismo, do peronismo, e aí eu falo mais do kirchnerismo, né, porque o peronismo como todo ele é muito mais complexo e muito mais dividido, eu concordo com ele. Por quê? E aí só uma retomada rápida, né? O Néstor Kirchner ele ganha a eleição, né, ali na Argentina, ele assume em 2003, e ele faz um bom governo. Ele entra numa crise muito pesada, ele bota lá um ministro da economia, um cara bom, que é o Lavazza, depois vocês pesquisem sobre ele. Ele faz um bom governo, a Argentina cresce, o desemprego cai, a inflação cai e tudo mais, ele consegue dar uma estabilizada, muito ajudado por conta da alta dos preços das commodities, né, internacionalmente e tal, que não ajudou só o Brasil, né? Só que o que aconteceu ali, especialmente com a Cristina Kirchner, né, com o governo dela, as commodities já mergulham, começam a cair, e pela Argentina ser um país frágil em termos de dólar, em termos de uma economia fraca em questão de atrair dólar, eles não têm muita exportação, eles já tinham dificuldade de estabilizar a moeda. A Cristina Kirchner, ela comete um dos maiores erros assim, que eu já vi, que é o governo dela adultera os dados oficiais da inflação. E aí você tem uma quebra de confiança da população com o governo nesse aspecto, e você não sabia qual era o real preço das coisas, a real inflação. Então, o governo ele meio que manipulava os dados para parecer mais tranquilo do que era, e a realidade era outra. Então, você começou a criar um câmbio paralelo muito mais inflacionado do que o câmbio oficial, e a população não acreditava nos dados do governo. Então isso gerou um problema muito grave que muita gente aponta do kirchnerismo, e que eu vou ter que concordar, porque o kirchnerismo ele meio que apostou também no nacional-consumismo, tal qual o Lula fez, mas ele avançou por algumas coisas, por exemplo, que o Lula não fez, né? Então a Kirchner não manteve uma reserva de dólares, na Argentina não conseguiu fazer isso. E isso gerou um problema muito sério, porque toda crise de hiperinflação, se a gente for observar, né, ou a grande parte delas, você tem uma crise de dólar também. As economias elas não têm reserva em dólar. Eu estava vendo, inclusive, a live da Mônica De Bolle ontem, que ela estava falando que a Argentina ela deve dólares, se você for pegar o balanço deles, e aos montes. Então você não consegue estabilizar uma economia nesse ponto. Então ele está certo, foi uma derrota muito feia do kirchnerismo, e é uma coisa que a esquerda não entende. A população pobre vota nesses caras. O Trump foi eleito porque ele ganhou lá no conhecido Cinturão da Ferrugem, que é onde ficava a indústria automobilística dos Estados Unidos, que foi dizimada pelos acordos de livre comércio que o Bill Clinton fez, por exemplo.
Então, e as políticas liberais, as políticas de livre mercado que o Bill Clinton fez e que o Obama também seguiu. Então, o Trump foi lá e falou, não, vou botar o emprego de vocês de volta aí, é um absurdo o que fizeram com vocês, votem em mim. Ele foi lá e ganhou. Então, a gente cria, né, esse negócio, porque o povo é ignorante, porque o que está acontecendo? Gente, a vida das pessoas está piorando, ninguém oferece melhora, e esses caras chegam com um discurso que vai oferecer melhora e eles apostam neles. Porque a alternativa que vocês dão para as pessoas é continuar mais do mesmo. E aí o resultado, inevitavelmente, vai ser essa eleição desses caras aí o tempo inteiro. Talvez, o Quino que não me ouça, talvez na tirinha da Mafalda hoje em dia o Monolito não fosse o único eleitor do Milei dentre os personagens. E se não entende isso, não entende o que está em curso, não entende o risco que o Brasil ainda corre. Na definição que eu uso, que é do cientista político holandês Gers Mulder, a diferença entre a direita radical e a extrema-direita também tá na sua relação com a democracia. A direita radical não trabalha pelo rompimento da democracia. Está disposta a forçar a barra, a cometer crimes e ir para a cadeia por isso, a manipular regras para se impor, trabalha para diminuir de todo jeito o espaço da esquerda, mas não trabalha pelo golpe, não trabalha pela ruptura de regime. Isso daqui também eu acho uma definição muito problemática, porque você faz tudo isso e você não trabalha pela ruptura democrática. Tipo, eu vou diminuir o espaço democrático do outro, eu vou tratar ele como um oponente, como um adversário, não, como um inimigo a ser destruído, mas eu ainda não quero a ruptura institucional. Assim, então, eu não entendo. Que tipo de democrata você é, assim? A extrema-direita trabalha pela mudança de regime. A diferença é essa. Donald Trump está na extrema-direita porque trabalhou ativamente para derrubar a democracia americana e tudo indica que continuará trabalhando por isso lá dentro se for eleito novamente. E vai ser eleito novamente. Anota aí o que eu estou falando. Jair Bolsonaro trabalhou para derrubar a democracia brasileira o quanto pôde, igualzinho. Milei é da direita radical ou da extrema-direita? Não está claro ainda. E o fato de ele querer um... não está claro? Para mim é assim... Não vou ficar julgando quem votou no Milei, mas pra mim ele é de extrema direita, isso tá evidente, pô. Só que eu acho que o Pedro tá balizando a definição dele de extrema direita de outra forma. Estado menor meio que complica a sua migração para o extremo. Vamos seguir esse raciocínio, tá? O importante nos seus termos, não é a palavra radical, a palavra extrema. O importante são os conceitos. O que separa Trump e Bolsonaro de um lado, Milei do outro, é que ainda não sabemos o quanto que Milei vai operar dentro das leis ou o quanto que vai trabalhar para derrubar a democracia. Para ver um golpe de Estado, é preciso usar o Estado. A polícia, o exército, a espionagem dos cidadãos. Precisa. Cara, o Pedro, ele ainda está preso, igual eu falei, na forma de análise liberal, que por exemplo, ele parece ligar, né? E aí eu falo parece porque eu também não quero ficar fazendo muitas afirmações diretas assim, né? Ele parece ligar essa questão de Estado e de democracia como se fosse contraditório o cara defender um Estado mínimo do mínimo e mesmo assim seguir por um caminho autoritário. Isso não é contraditório. O Chile do Pinochet mostra muito bem isso. O Pinochet ele era um cara altamente pró-mercado, altamente privatista, defensor do Estado mínimo, mas ele era um ditador e foi o ditador mais sanguinário da América Latina. Então, assim, não existe essa contradição. Ele pode simplesmente bancar um discurso de Estado mínimo e seguir por um caminho autoritário e usar o Estado. E qual que é a questão? Não se faz um golpe ou mesmo uma ditadura sem Estado. E essa é a contradição de Javier Milei. Ele promete reduzir o tamanho do Estado. Vai reduzir... não é contradição. Onde? A gente não sabe de nada disso ainda. Esse não é contradição. E aí, inclusive, esse eu dou até um braço a torcer para uma parcela da esquerda mais acadêmica, que estuda bem as coisas, que existe uma série já de reflexões e de análises que mostram muito bem que ao lado de um Estado mínimo na economia, você tem um Estado máximo na repressão. Então, se você pega, por exemplo, a Margaret Thatcher no Reino Unido, o Estado dela foi mínimo para um lado, para o outro ela desceu o cacete em manifestante, ela usou a polícia para enfrentar a greve, ela tocou o terror.
Isso daí é contraditório com a tese de Estado mínimo dela? Não, isso acontece, então isso também não vai ser contraditório com o Milei. Desde a redemocratização em 1983, houve 11 presidentes na Argentina, e desses só 3 não eram peronistas, 3. E um deles não conseguiu nem terminar o mandato, ficou só 2 anos por causa da sua impopularidade extrema. Milei é o 4º, não tem maioria no Congresso e quer fazer reformas radicais no Estado, cortando custos de toda parte. Isso num país onde todo mundo tem um pé no Estado. Todo mundo ganha algum subsídio, algum auxílio, toda a sociedade é beneficiada de alguma forma. É isso que presidentes argentinos fazem há mais de 30 anos. Ganham popularidade arranjando dinheiro para profissionais liberais aqui, empresários ali, classe média colar. Aí esse grupo e aquele grupo e ainda o outro. O resultado é um Estado barbaramente endividado que gasta todo mês muito mais do que entra. O resultado é uma inflação que é um trem desgovernado de tão grande. E alguém dentre os peronistas ainda achou que era boa ideia apresentar como candidato à presidência o ministro da Fazenda. Não, quem teve essa ideia merece o prêmio Darwin de 2023. Assim. Não sei se vocês sabem, né? O prêmio Darwin é um prêmio para pessoas... Eu não sei se é para mortes estúpidas e tal, mas é um prêmio para decisões idiotas. Essa pessoa é um forte concorrente. Eu louco que quer cortar tudo, destruir tudo, se desfazer de tudo. As pessoas sentem o que acontece quando se é irresponsável com a economia. Esse é o ponto fundamental. As pessoas decidem votar nesse tipo de candidato que promete destruir tudo para reconstruir de novo. E não querem intelectual, a classe média bem pensante, passando o sermão depois. Então muitas delas até negam que vão votar nesses caras arrasa quarteirão. O resultado... Aqui, nos Estados Unidos, na Argentina, o resultado é que as pesquisas indicam que vai ser apertado, e aí na hora H não é. Milei deu uma surra no Massa. A Argentina tem governos muito ruins há muito tempo, mas tem uma sociedade civil culta e organizada. Tem uma estrutura de Estado que torna a coisa muito difícil para presidentes que não são peronistas, que ainda por cima chegam sem entender como a máquina do Estado funciona. Nada vai ser fácil para Milei e, com franqueza, o cheiro nu e cru é de que ele é um Jânio Quadros. Corre o perigo de fracassar e fracassar muito rápido. Mas fundamental... Esse ponto aqui, da hora que acabar o vídeo, eu vou destacar porque eu acho que ele tem razão nesse ponto, que eu acho que a gente tem que ter atenção. Realmente, é bom esperar antes de sair colocando etiquetas na testa do Milei. Vamos esperar para ver como ele governa. Nem todo populista inconsequente tenta derrubar a democracia, sabe? Alguns são só incompetentes. Pô, eu senti o shade que ele mandou, né, pro Bolsonaro. Mas, assim, basicamente, o que eu queria... Eu vou trazer só mais um outro ponto aqui com vocês, né? Eu vou trazer para vocês... eu vi um texto essa semana da Ana Virgínia Baluzier na Folha de São Paulo, que eu achei muito bom. Que ela fala o seguinte, né? Eu vou botar aqui para vocês, já está até aberto aqui, ó. Eu não vou ler o texto inteiro, né? Ela fala assim: onda de mafaldas chorosas após vitória de Milei expõe a esquerda brasileira desconectada. E, pô, cara, eu concordo integralmente, ela reforça esse ponto do Pedro Doria, mas depois eu vou ampliar um pouco mais. Eu só queria destacar esses dois, olha lá, a charge, né, da Janja, coisa triste. Eu só queria destacar os dois últimos parágrafos. Olha que interessante, ó. Ela fala o seguinte: postar mafaldas chorosas pode dar senso de unidade a uma decepção coletiva nesta elite progressista, com a direita radical avançando uma casa no continente, quando se esperava que essa onda refluísse, mas também esbugalham uma certa desconexão do grupo com os anseios reais do povo, como pontua Nicole Briones, hoje à frente da comunicação digital da EBC. Nicole, ela cita lá depois que era uma pessoa que trabalhava com Lula, na comunicação do Lula e tudo mais. Não vale pedir que ninguém solte a mão de ninguém uma hora e na seguinte ser o primeiro a largar a mão da tiazinha evangélica que vende o bolo na frente do metrô porque ela votou no dito candidato errado. Não é esnobando quem não fala todes que se fala com todos. Mas uma parte da esquerda não está pronta para essa conversa. E aí, meus amigos, eu concordo integralmente, eu já cansei de falar isso aqui. A gente tem que parar de querer tutelar o povo. A gente tem que entender por que as pessoas votaram nesses caras. E entender envolve entender onde nós erramos. E aí eu me coloco nesse grupo.
Eu já fui muito esse cara chato aí que cancelava a tiazinha do metrô. A gente tem que entender onde a esquerda está errando para poder fortalecer esses caras. Pô, a gente não pode achar que a eleição de um Milei é um surto coletivo num país em que tem 40% da população na pobreza e que a inflação está 120% ao ano e que se bobear vai ser maior do que isso. Então, eu só queria falar isso assim. E aí, por último ponto, né, antes de eu fechar esse vídeo, né, eu queria só mostrar isso aqui, ó. O Congresso da Argentina é esse aqui. O Milei vai lidar com esse Congresso. Você vê aqui, ó, essa linhazinha aqui é a linha de maioria, são 129 assentos. A coalizão do Milei é essa roxa aqui, ó, Liberdade Avança. Ele fez 37 deputados na Câmara dos Deputados e 8 senadores. Então, a coalizão dele não vai ter maioria na Câmara dos Deputados e não vai ter maioria no Senado. O que pode acontecer é que a amarelo aqui, que é da Patrícia Bullrich, apoiou ele no segundo turno. Então eles podem fazer uma base de governo lá. Só que a Patrícia Bullrich e a coalizão dela não topam todas as coisas que o Milei quer fazer. Então, como que isso vai funcionar, né? E aqui eu já vou tirar isso daqui. Eu só queria mostrar para vocês que a situação dele também não vai ser fácil em termos legislativos, né? Só que eu queria só fechar um outro ponto aqui com vocês, que é o seguinte. Aí eu queria conversar uma coisa assim. Ontem, o Milei reafirmou a proposta dele de dolarizar a economia da Argentina. Eu acho isso uma ideia tenebrosa. E se ele fizer isso, ele vai de Jânio Quadros, na minha opinião. Por quê? Não se dolariza uma economia do tamanho da Argentina e isso é uma tragédia, porque na prática o que ele vai fazer, ele vai transformar a Argentina num protetorado econômico dos Estados Unidos. Ele vai tirar toda a soberania monetária que a Argentina tem. Que é a capenga, que é problemática por conta dos inúmeros problemas, mas ele vai fazer isso. E assim que chegar a esse ponto, se ele conseguir fazer isso, a porrada vai comer, porque a população na Argentina ela vai estar muito revoltada em relação a isso. Então, o que eu acho, assim, honestamente, muita gente compara o Milei com o Bolsonaro e tal, eu acho que a situação é um pouco mais complicada. Por quê? E aí eu queria só voltar lá na questão do Pedro Doria para comentar o seguinte. Eu acho que existe uma boa vontade dos liberais com certos extremistas que eu fico doido. Eu gosto do Pedro, eu acho o Pedro um cara bacana, eu acho que ele tem análises boas, mas existe uma certa boa vontade com alguns extremistas, especialmente da direita, que me deixa meio chocado. Pô, como assim eu tenho que esperar o Milei? Gente, já tá dado. Inclusive, na minha opinião, se ele tiver condição de dar um golpe de Estado lá, para fechar o regime, ele vai fazer isso. Eu acho que ele não vai ter condição de fazer isso. Por isso que eu acho que ele vai de Jânio Quadros. Agora, eu também acho que ele não é um Bolsonaro da Argentina. Eu acho que a gente está numa situação completamente diferente. O Milei é o que vai, se bobear, o que vai acontecer com o Brasil daqui a um tempo. Só que assim, eu queria só destacar um aspecto que é o seguinte. O Bolsonaro, ele veio num contexto diferente do Milei. O Bolsonaro ele veio num contexto de crise, ele veio num contexto de contestação ao sistema, só que a crise da Argentina é muito pior do que a do Brasil. E a gente tem que ser honesto para analisar isso. Eu vejo muita gente sendo desonesta nesse ponto. A Argentina, o Milei ganha a eleição numa Argentina com a economia em recessão, com a pobreza em 40%, com a inflação em mais de 100%, galopando, e só Deus sabe onde vai parar, entendeu? Então, assim, o Milei, ele vem nesse contexto. O Bolsonaro veio em outro. A inflação, quando o Bolsonaro ganhou, era daí da casa dos 4%. É completamente diferente. O Brasil estava em crise, estava numa situação ruim, que impulsionou o Bolsonaro, mas não é a mesma coisa. E aí o que me preocupa é que a gente não tem os esquemas mentais, né, para analisar esses caras dessa nova direita, e a gente quer ficar enquadrando na caixinha que a gente já estava acostumado no passado. E aí que na verdade esse é o último ponto que eu queria destacar, né? Que o Pedro Doria parece seguir essa linha, muita gente da esquerda parece seguir nessa linha, que é o seguinte: a política mudou, gente. A política mudou, as pessoas têm que entender isso. Antigamente você tinha uma dinâmica política, uma dinâmica eleitoral,
que você tinha a esquerda e a direita se moderando para ganhar o eleitorado de centro, né, que é aquele eleitorado do meio, para poder ter maioria e vencer uma eleição. O que está acontecendo hoje é o contrário, isso não existe mais. O que está acontecendo hoje é que o centro está sendo deslocado para a extrema direita. E aí é que me deixa doido, porque o que acontece? A política hoje não é mais você se moderar para falar com o eleitorado de centro. A política hoje é você afirmar claramente o que você defende para mobilizar as paixões, para mobilizar as pessoas. E isso força um deslocamento do centro para esses extremos. Só que aí qual que é o problema? A direita entendeu isso. A direita quer radicalizar no discurso, a direita insiste em pautas super radicais em questão cultural, por exemplo, e força o debate nisso. Inclusive ela se aproveita da esquerda também, que muitas vezes faz cagada e fica defendendo pauta contra a moral popular. Agora, a questão é o seguinte, a direita entendeu que para conquistar o eleitorado, ela precisa ser firme nas pautas dela e falar para se destacar nesse cenário de redes sociais. A esquerda, não. A esquerda, o que está acontecendo agora? A direita radicaliza e a esquerda vem com discurso de frente ampla. E aí fica uma direita radicalizada ganhando a insatisfação popular e fica uma esquerda moderada, altamente moderada, falando em frente ampla, em luta contra fascismo. E a situação hoje, basicamente, é que a direita fala sozinha com quem está sendo jogado para fora do sistema. Então, não é possível que ninguém vai entender isso. E aí, o Pedro Doria, ele tá nessa linha, ele é um liberal, ele vai pensar nesse ponto, ele é mais centrista. Agora, o que me espanta é que uma parcela da esquerda já tá igual ele, pensa junto com ele. Pensa nessa situação de frente ampla, de vamos nos unir todos, vamos ao centro. E aí, assim, eu não tô pedindo radicalismo, eu não tô pedindo extremismo no geral, eu só tô pedindo que pensem em outras formas de vida e outras formas de propostas políticas que não forcem as pessoas a se resignarem com a vida de merda que elas têm hoje. Porque é isso que está acontecendo. Enquanto a direita cria uma utopia na cabeça das pessoas, cria um desejo por um futuro melhor, a esquerda faz com que as pessoas se resignem com o que a gente tem de ruim para falar assim, tá ruim com a gente, podia ser pior sem a gente. E aí, meu amigo, vocês não vão conquistar ninguém desse jeito. E o Milei é só o início de uma longa história de derrotas históricas que a esquerda vai sofrer, se ela não acordar. Então, é isso. Queria agradecer vocês, né? Espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem aí se gostaram. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e meu servidor no Discord. E aí a gente vai trocando ideia. Grande abraço para todo mundo e até mais.